Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Tá meio frio, mas vai glorificando aí que esquenta, amém? Canta o hino de fogo que vai esquentando, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com vocês é um texto muito difícil de achar, Lucas 5. Eu quero falar desse milagre nessa noite. E para nós que somos espirituais, a palavra da oferta seria assim, uma confirmação da que eu vou pregar. Aí eu vou falar assim, é de Deus, né? É tão bom quando essa palavra queimou no meu coração. Uma palavra conhecida, já preguei ela aqui. Mas ela contém verdades que nos ensinam muito, nos inspira muito. E como nós estamos nas quintas-feiras falando dos milagres de Jesus, eu quero falar desse milagre, na verdade desses milagres, contidos nesses versos, verso 1 ao verso 11. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida, se der. Como o pastor Everton fala, vem para cá, é bênção demais. Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, você encontrou? Podemos ler? Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por mais uma noite. Nós estamos com as portas abertas, cultuando e adorando o teu nome. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, nos edifique, nos console, nos exorte. Senhor, traga, Senhor, em nosso coração a vontade do Senhor nesta palavra. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado, e que possamos sair daqui mais crentes, fervorosos em ti, amando mais o Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas pessoas pensam que o milagre descrito em Lucas capítulo 5 é o mesmo milagre descrito no Evangelho de João capítulo 21. Muitas pessoas têm um entendimento que o mesmo milagre que acontece aqui nesse capítulo é o mesmo que João conta no seu livro, no seu Evangelho, no capítulo 21, mas não. São milagres iguais, na verdade, na operação, mas aconteceram
de forma diferente. Evangelho de Lucas, capítulo 5, é descrito em algumas Bíblias como uma pesca maravilhosa. E Evangelho de João, capítulo 21, por algumas Bíblias, é a pesca milagrosa. O que tem diferença? Qual é a diferença? A pesca de Lucas, capítulo 5, ela acontece no início do ministério de Jesus, aonde Jesus está chamando ainda os seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus já havia morrido e havia ressuscitado, e assim, após a morte de Jesus, Pedro volta a pescar, e diz a palavra que ele é acompanhado de 7 dos discípulos que andaram com Cristo. Aqui, na verdade, não aparece o nome, mas provavelmente os sócios que esse texto relata eram Pedro, André, que era seu irmão, e Tiago e João, que também eram irmãos. Eles eram sócios de uma companhia de pesca. O Evangelho de Lucas relata que Jesus chama os seus discípulos através desse milagre. E o Evangelho de João, capítulo 21, Jesus dá uma comissão aos seus discípulos, fazendo-lhes novamente esse milagre. Ele encaminha Pedro para o pastoreio da igreja. Vocês lembram daquele texto? A partir do versículo 15 de João: Pedro, tu me amas? Vocês lembram desse texto? Quando Jesus faz essa pergunta, ele tinha acabado de fazer o milagre da pesca novamente, porque a noite toda eles haviam pescado e também não tinham pescado nada. Aqui em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que eles pescaram 2 barcos cheios de peixe, e esses barcos quase afundaram. Em João capítulo 21, a informação dos peixes é 153 grandes peixes. O que tem em comum é Jesus, é Pedro, é os discípulos e o mesmo mar, na verdade conhecido como o Lago de Genezaré. Aqui ele é o Lago de Genezaré. Lá em João 21 é o mar de Tiberíades, que ele tem 14 quilômetros de largura e 23 quilômetros de comprimento. 322 mil metros quadrados existe esse lago de Genezaré. Foi nesse lago também de Genezaré, na qual em Mateus capítulo 14, Jesus convida os discípulos a passar. A tempestade veio e os discípulos são salvos por Cristo andando sobre as águas. Aqui, na beira deste lago, aconteceram muitos milagres do ministério de Jesus. Neste lago de Genezaré, aconteceram, e as regiões ali, que são a região, as baixas da terra, regiões baixas da terra, aconteceram muitos e muitos milagres feitos por intermédio de Jesus e o seu ministério. Quando nós olhamos então para Lucas capítulo 5, o que a ênfase desse texto que nós chama a nossa atenção e desperta em nós diante desse grande milagre é logo a pesca. Mas nesse texto, quando a gente começa a meditar, a gente vai entender que existem mais milagres contidos nesse texto, porque a gente olha o que Deus faz no milagre que aquela noite os discípulos não haviam pescado nada, e pela palavra de Jesus eles pescam muito. Então a gente dá ênfase no barco cheio de peixe, a gente enfatiza o barco transbordando, porque afinal eles eram pescadores e viviam da pesca. Ninguém, irmãos,
conhecia mais esse mar do que Pedro, porque todos os dias Pedro estava ali pescando. Todos os dias André, o seu irmão, estava ali. Tiago e João também estavam ali. E eles conheciam esse mar, esse lago, na palma das suas mãos. E eles faziam desse lugar também um lugar da sua sobrevivência, aonde eles iam, pescavam e iam para vender os seus peixes, e ali eles sobreviviam, eita glória, da pesca na qual eles faziam o seu trabalho. Acompanhe comigo o verso de número 1 da palavra do Senhor. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Como eu disse, esse lago era um lago grande, e não existia ali somente o barco de Pedro, não existia ali somente o barco de Tiago, de João, de André. Existia ali nesse lago muitos e muitos barcos. Eu já vi uma pessoa dizer que aproximadamente tinha nesse lago cerca de 3 a 5 mil barcos. Agora pensa, era um cais, Jesus está andando na praia e a multidão segue a Jesus. E ela começa a espremer Jesus, para quê? Ouvir a palavra de Deus. A multidão começa a apertar. Jesus olha para um lado e vê que os pescadores haviam já acabado a sua rotina diária. E o que eles estavam fazendo? Lavando as redes. Eles acabam aquela noite de pesca e eles desembarcam na praia, e na beira da praia eles lavam as redes. Como nós sabemos, aquela noite foi uma noite frustrada. Não teve nenhum peixe sequer. Foi uma noite decepcionante, uma noite frustrada para a vida de Pedro e os seus companheiros. Jesus, quando está apertado, ele olha os barcos, e esses pescadores estavam lavando as redes. E o que está acontecendo aqui? Jesus, ele percebe que eles estão lavando para que no outro dia eles recomecem a sua vida. Ou seja, essa noite nós não pegamos nada, essa noite não teve sucesso algum, essa noite nós não obtivemos vitória, mas nós vamos lavar a rede. E lavar a rede significa o quê? Mesmo com as frustrações, nós não vamos parar. Amanhã a gente volta de novo. Mesmo com as dificuldades daquela noite, com a frustração daquela noite, lavar a rede apresenta para mim e para você algo importante. Que mesmo diante das tristezas, das tribulações, das angústias, das necessidades, eles não vão parar. Então eles estão lavando a rede somente para dar um tempo e no outro dia retornar. Quem está lavando a rede está dizendo assim: essa noite foi ruim, essa noite nós não recebemos vitória, essa noite nós não chegamos no nosso objetivo, mas nós vamos lavar, porque amanhã é dia novamente e nós vamos voltar para o mar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu gostaria que você entendesse esse propósito aqui. O Senhor está falando para mim e para você, mesmo diante de uma noite de decepção, mesmo diante de uma noite de frustração, mesmo diante de uma noite que aparentemente está demonstrando uma derrota, vá lavar suas redes, porque amanhã é dia novamente, e quem sabe de manhã Jesus vai encontrar com você, aleluia, Ele vai encontrar com você na praia, aleluia. Você está aí? Quem está lavando a rede está falando assim: essa noite foi ruim, mas não vou parar, amanhã eu volto novamente.
é aquele que vai orando e não recebe a vitória, aquele que vai orando e não recebe a vitória, aquele que vai orando e não recebe a vitória, mas ele não desiste, ele não larga as redes, ele vai lavar, porque amanhã é dia novamente, eu vou me levantar, eu vou guerrear, eu vou buscar. E o verso 2 apresenta para mim e para você que haviam ali 2 barcos, e eles haviam acabado o expediente, mas Jesus pede algo. Olha o verso 3. Entrando em um dos barcos que era o de... Vocês não estão aí não, gente. Entrando em um dos barcos que era de quem? Pediu que eu afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Vamos lá. Pedro pescou quanto essa noite? Quanto? Nada. A multidão vem, Jesus avista, eles estão lavando as redes, e Jesus fala assim: eu vou subir no seu barco. Como eu disse, quantos barcos estavam naquela praia? Muitos. Jesus escolhe justamente o barco da pessoa que foi frustrada. Por isso que eu estou dizendo nessa noite, para que diante de uma frustração você não desista. Não, eu vou falar de novo, por favor. Diante de uma frustração, não pare. Diante de uma frustração, não desista. Diante da derrota, não pare. Diante da situação difícil, não pare. Porque aquela manhã pode ser a manhã que vai mudar a sua história. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus por isso? Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: não pare diante da derrota, da frustração. Amanhã de Deus está chegando na sua vida. Aleluia! Aí Jesus pede para subir no barco justamente daquele que foi frustrado. E eu te pergunto, quantas pessoas não vieram para o Evangelho por causa de uma frustração? Quantas pessoas não se converteram por causa de uma situação difícil? Quantas pessoas não tiveram uma experiência com Deus por causa de uma enfermidade? Por causa de uma vida financeira falida? Por causa de um casamento que acabou? Que a empresa faliu? A enfermidade chegou? Quantas pessoas, eu não vou pedir para levantar a mão, senão a gente vai constranger você, porque existem aquelas pessoas que entenderam o Evangelho e foram sem problema algum, mas tem muitas pessoas no Evangelho que foram por causa de uma frustração, de um problema, de uma dificuldade. Mas qual é o problema? Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele usa até as enfermidades, as tempestades, as tribulações, as coisas que dão errado na sua vida para fazer dar certo em nome de Jesus. Sabe qual é o resultado? Você está aqui. Diante de uma noite difícil, Milton, conhecendo a história do Milton, diante de uma noite difícil, de frustração, eu quero Jesus. É diante de uma situação difícil que eu vou clamar a Jesus, que eu vou buscar a Jesus. Mas aqui, Pedro não faz nada, Jesus só sobe no barco dele. Aleluia. E é interessante, irmãos, por que Jesus sobe no barco de Pedro? Ele estava frustrado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele sobe no barco de Pedro para ensinar. Sabe por que Jesus quer subir na sua vida? Para ensinar a vida dos outros. Esse barco aqui pode representar a nossa vida, na qual Jesus pede para subir, para que da nossa vida Jesus ensine outros. E o texto vai ser bem claro em dizer que ele sobe no barco de Pedro, afasta um pouquinho, e ele usa o barco de Pedro para fazer dele um púlpito de pregação. E Jesus sabia a coordenada do vento, e ele pega o vento necessário para que está soprando para a praia, e a voz dele vai e expande. Jesus sabe de tudo, irmão. Por que Jesus sobe no barco da sua vida, mesmo na noite frustrada que você teve? Sabe para quê? Para ensinar pessoas. Ele sobe no seu barco para ensinar pessoas. Ele sobe no seu barco para trazer ao coração das pessoas ensinamentos. E Jesus, ele vai subir no barco de Pedro. Você já parou para perguntar, mas por que Pedro? É engraçado que aqui fala de uns sócios da comitiva, mas por que o texto só fala de Pedro? Jesus tinha algo com a vida dele.
estava o André, estava o Tiago, estava o João, mas aqui é citado Simão, é o Pedro. Sobe do barco daquele que não tinha nada, daquele que era um homem simples. Outra lição que eu aprendo aqui é que Jesus sobe no barco de pessoas simples. Jesus sobe no barco da pessoa mais humilde daquele lugar. Eu não sei como era o barco de Pedro, se era uma escuna daquelas bonitas, grandes, ou se era um barco simples mesmo. Pelo jeito era simples, porque o barco quase afundou diante dos peixes. Jesus sobe nos barcos simples para ensinar pessoas. É através da simplicidade que Jesus age. Os humildes, os de coração simples, de coração rendido a Ele. Jesus vai ter um propósito aqui com Pedro. Olha o verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Agora ele pede para Pedro afastar o barco da praia. E fala assim: vai ao largo, ou seja, vai mais fundo e lança novamente as redes para pescar. É aí que Jesus começa a trabalhar na nossa fé, porque Ele nos tira da beira, Ele nos tira da beirada e nos leva mais fundo. Por que Ele nos leva mais fundo? Na beirada tudo é fácil, você tem um controle, e Ele te leva mais fundo que você perdeu o controle, para entender que a situação não está nas suas mãos, no seu controle, na sua sabedoria. E tem momento que Ele tira o controle da sua mão e fala assim: deixa eu assumir o negócio, vai para fundo. E outra lição que eu aprendo aqui é que Ele quer fazer um milagre quando você abrir mão disso. O milagre vem depois que Pedro vai fundo. Vai ao largo, Pedro. Vai mais fundo, Pedro. E lance a rede para pescar. Agora pensa, quantas vezes Pedro não fez isso nessa noite? Quantos movimentos repetitivos Pedro não fez dessa forma? Lançando, recolhendo. Lançando, recolhendo. Hoje eu passei um dia pescando com os meninos. E é engraçado porque você vai pescar com o menino, é assim: você tem que iscar o anzol, pôr a isca, porque eles não sabem no anzol, aí você joga, eles pegam e você tem que tirar também. Então aí tem dois, aí você põe num, enquanto um está lá, o outro está voltando com o peixe na mão. Aí enquanto você não pesca, você só fica por conta de pôr a comida no anzol e tirar o peixe do anzol, só isso. O movimento é repetitivo. Eu estou dizendo que quantas vezes nessa noite Pedro não tinha lançado as redes e puxado, lançado as redes e puxado, lançado as redes e puxado. E é ruim demais quando a gente vai pescar e não pega nada, não é não, negão? Eu vou contar então. Ele e o Miguel foram pescar, hoje não pescou nada. Eu falei: não anda com o pastor? Se andar com o pastor pesca bem, vai no lugar certo. E quando a gente vai e não pega nada, a gente é um sentimento de frustração. Irmão, quando eu não estou pegando nada, eu peço até para Deus. Eu falo assim: Deus, me ajuda aí. Põe um peixinho aí, Senhor. É ruim demais vir pescar e não pegar nada. E tem dia que é assim mesmo. A gente vai e fala assim: não sei o que era a lua de hoje. Não peguei nada. É o frio. E a gente bota a culpa em tudo, está ventando demais. A gente arruma desculpa para maquiar uma noite de frustração, ou um dia frustrado. Quantas vezes Pedro não fez esse movimento? Quantas vezes Pedro, ele não lançou a rede e puxou novamente? Aí aparece um cara do nada, que sobe no barco dele, fala para a multidão algumas palavras. Daí a pouco esse cara fala com ele assim: leva o barco para mais fundo e lança a rede para pescar. Pedro era perito nesse negócio, irmãos. É a mesma coisa de eu chegar lá no sítio do Hélio e falar: Hélio, você tem que lidar assim, assim, assado com esses boi. Eu não sei nada de boi.
E eu querer dar aula. Então Jesus está dizendo assim, ó, volta para pescar, Pedro. E Pedro pensa assim, mas quem é você para ficar me dando ordem? Eu conheço isso aqui desde novo. Eu sou pescador desde a minha infância, ou desde a minha adolescência, ou juventude, não importa. Eu estou aqui todo dia, eu faço isso todo dia. Agora vem o Senhor mandando eu pescar. Olha o verso 5 da palavra. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele está dizendo assim, Jesus, nós fizemos isso a noite toda, pescamos a noite toda, fizemos esse movimento repetitivo a noite toda, e foi uma noite de frustração. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou perito no assunto. Não tem ninguém melhor do que eu para falar se hoje está bom ou hoje não está. Eu sou o cara na pescaria, Jesus. Aí que entra, irmãos, a fé e a razão. Sabe, tem momentos que Deus nos tira da lógica. Porque a lógica do médico é que você vai descer a sepultura. Aí Deus tira você desse lugar e te leva para a fé. Para que você não viva por aquilo que as pessoas estão dizendo, para que você viva conforme a vontade de Deus. Tem momentos que o diagnóstico é assustador, e por isso que eu estou dizendo que tem momentos na minha vida, na sua vida, que o Senhor tira de nós o controle. O Senhor tira de nós a razão, para que nós possamos viver em fé. Ou seja, qual é a razão de Pedro? Ser pescador, saber o que estava fazendo, conhecer o mar, ter feito aquele movimento a noite toda. Ele não precisava obedecer a Jesus, porque ele era perito no assunto. Aí ele vai dizer assim, mas Senhor, agora eu não vou apoiar mais na minha sabedoria, eu não vou apoiar mais naquilo que sei, nem naquilo que posso, nem na força do meu braço, nem daquilo que conheço. Eu vou apoiar na sua palavra. Ei, fé é quando você sai do natural e começa a viver aquilo que Deus está mandando você viver. Fé é quando você sai do seu controle e Deus assume pela palavra dele o controle da sua vida. Pedro está dizendo assim, Jesus, eu vou dar um passo de fé, eu vou acreditar na sua palavra. Pedro está dizendo assim, Jesus, eu vou dar um passo de fé e vou sair da razão agora. Pela sua palavra eu vou lançar a rede, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É sair do natural, é sair da razão, é sair daquela mentalidade na qual você está raciocinando e entrar pela fé, pela palavra de Deus. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, você não vai vencer na força do seu braço, você não vai vencer com o dinheiro que você tem, você não vai vencer com a influência que você tem, mas pela palavra de Deus você vai vencer. Você vai vencer porque Jesus libera a palavra, e quando Ele liberar a palavra sobre a sua vida, a vitória é certa. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, não é influência, não é conversa, não é um homem, não é uma mulher, não é um homem influente que vai resolver a nossa situação. É a palavra de Deus. Se Ele liberar a palavra, está liberado. Se Ele decretar, está decretado. Ele está dizendo assim, eu sou pescador, mas eu vou fazer a tua vontade. Então eu tenho aprendido, irmãos, que obedecer é quando você não tem, obedecer de verdade, é quando você não tem nenhuma razão para obedecer e obedece por amor. Isso eu tenho aprendido na minha vida. É quando você não quer obedecer, mas obedece por amor à palavra. Você não tem razão para obedecer, mas obedece por causa da palavra. Tem coisa na minha vida, irmãos, igual a pessoa fala, pastor, fazer isso é pecado? Irmãos, tem coisa que na minha vida, se eu falar assim, é pecado, não é, aí as pessoas ficam medindo isso, o que é pecado, o que não é. Tem coisa que eu deixo de fazer, não é porque é ser pecado, porque eu amo a Jesus. É isso que nós precisamos entender.
Eu obedeço a palavra. Eu amo a palavra. E eu quero andar na palavra. Eu quero obedecer a palavra. E o milagre só acontece depois que Pedro obedece a palavra. Ele sai da razão. Ele sai do natural. E ele entra no sobrenatural. Irmãos, nós só vamos viver o sobrenatural no dia que você tirar a razão da sua vida e colocar a fé. Viver pela fé. Olha o verso 6. Primeiro milagre. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Qual o milagre aqui? Jesus mandar um homem que a noite inteira tinha pescado, não tinha pescado nada. Agora eu vou falar com o Miguel e com o Negão de novo. Volta de novo lá. Vocês têm coragem? Depois de um dia desse? Leva bituta, najura. Leva tudo. Aí tem que saber, depois desse dia não dá. Depois que eles obedeceram a palavra de Jesus, depois que eles fazem o que Jesus está mandando, eles saem do seu natural, da sua lógica natural, aí sim o milagre acontece. Irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite, olha para mim, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus, saia do natural e comece a acreditar na sua palavra, que o milagre vai acontecer na sua vida. Saia do raciocínio lógico, saia da lógica humana, saia daquilo que as pessoas estão dizendo e comece a acreditar na palavra. A palavra tem poder de curar, a palavra tem poder de libertar, a palavra tem poder de te levar para o céu, a palavra tem poder de transformar a sua vida, é pela palavra. O milagre acontece porque Jesus mandou, mas Jesus não sabia de nada da pescaria. Conhecendo tudo, eu sei que ele dá a ordem a estrela da alva, diz a Bíblia. Ele dá a ordem, Eduardo, a estrela da alva comparece diante de mim. Ela sai de onde ela está e comparece diante de Deus. Você sabia o que tem esse texto? Ele chama as estrelas pelo nome e elas comparecem diante dele. Agora pensa, o que é um peixe? O cardume naquela noite estava escondido pelas mãos potentes de Deus. Jesus tinha um propósito naquele dia e ele esconde para gerar essa experiência. Aí quando Jesus fala assim, lança as redes, e eles obedecem, o que acontece? O que a palavra de Deus diz? Diz que eles começam a puxar e vir. Encheram 2 barcos. Jesus dá ordem aos peixes: vocês estão presos agora, mas agora vocês estão liberados, pode ir. Vai tudo na rede. Coisa boa, irmãos. Com Jesus, os milagres são fáceis. Tira a força humana, tira a capacidade humana. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo com os médicos. Na hora que ela pensou assim, agora eu vou investir em Jesus, a cura veio. As coisas vão acontecer na sua vida, irmãos, quando você tirar a expectativa do homem da sua vida. Quando você entender que não é o homem que resolve os seus problemas, é Deus. É Deus que prospera, é Deus que abençoa, é Deus que abate, é Deus que exalta, é Deus que humilha, é Deus que levanta, é Deus que honra, é Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Se você estiver nas mãos dele, você está bem abençoado, porque nas mãos dele ele vai cuidar de você. Pode vir até um tempo de frustração, mas você pode ter certeza que ele vai liberar no tempo certo a cura sobre a sua vida. Olha o verso de número 7.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha só, o milagre aconteceu e a rede começou a encher o barco. E eles fazem sinal para aqueles que estão lá na beira da praia e falam assim: traz o barco. E eles encheram 2 barcos, e esses 2 barcos, Guilherme, quais afundaram? Sabe o que eu aprendo com isso? É que o que Deus faz na vida de alguém não é para ficar exclusivo dessa pessoa. O que Deus faz na vida de alguém não é somente para ela. O milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida não é para ficar para nós. Mas nós precisamos compartilhar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Você quer que Deus faça um milagre na sua vida? Levante a mão quem crê. Quem quer o milagre? Se Deus fizer um milagre na sua vida, não é para ficar em você, não é para ficar exclusivo em você, é para que você compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida a alguém. É igual as pessoas que falam assim: eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, não, mas não fala de Jesus para ninguém, Jesus é só para ela. Eles fazem sinal aos companheiros e dizendo: vem, porque a gente vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Pedro está compartilhando aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Irmãos, se um dia Deus te prosperar, abençoe a vida das pessoas. Se um dia Deus encher o seu barco com muito dinheiro, abençoe a obra de Deus. Tem gente que é exclusiva: não, eu vou ganhar tanto dinheiro e agora eu vou passear, eu vou fazer cruzeiro, eu vou viajar para o Nordeste, eu vou para o Sul, na hora que tiver frio eu vou lá ver neve, na hora que voltar eu vou para o Nordeste. Irmãos, e a obra de Deus fica de lado. Irmãos, nós não somos contra você aproveitar a sua vida, se Deus um dia te abençoar. Mas que a bênção de Deus que Ele fizer na sua vida seja compartilhada com os seus irmãos. Nunca esqueça de pagar um churrasco, irmãos, para os irmãos que dividiram o churrasco com você, né, Zé? Nunca esqueça dessas pessoas que estenderam as mãos na sua vida, que estavam junto com você nas noites frias e sombrias, que não aconteceu nada. Quando Davi ora no Salmo 23, ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe por que Davi está orando, pedindo isso para Deus no Salmo 23? Porque o óleo que descesse sobre a cabeça dele viesse a tocar aqueles que estavam ao seu redor. Irmão, o que Deus vai fazer na sua vida precisa ser compartilhado. A pessoa ora a vida toda: Deus, me dá um carro, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Quando Deus dá um carro, não leva ninguém em casa, não dá carona em ninguém. Que bênção é essa, irmão? Deus, me dá uma casa, Senhor, eu preciso de uma casa que tenha piscina, eu quero uma casa que tenha isso, que tenha aquilo, aí Deus dá, não leva ninguém da igreja lá. Que bênção há nisso? Se você não pode compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, isso nos mostra aqui, irmãos, que aqueles que estavam com Ele na noite fria, na noite sombria, quando Deus encheu, eu também vou compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida, em nome de Jesus. Aprenda essa lição: o que Deus vai fazer na sua vida, compartilhe com as pessoas. Compartilhe. Siga o texto, verso 8. Vendo isso, Simão prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles
os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora Jesus, após esse milagre, Pedro, ele começa a reconhecer algo, que ele era pecador. Irmãos, o que adianta um milagre se você não reconhecer sua dependência de Deus? Milagre sem salvação é curado no inferno. Tem algumas pessoas na Bíblia que Jesus cura e fala assim: vai, a tua fé te curou. Curou. Outras ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. É diferente, a fé que cura é a fé que salva. É diferente isso, irmãos. E Pedro agora começa a olhar para dentro dele e entender que Jesus não era um homem simples que mandou ele lançar a rede e por acaso aconteceu algo. Ele começou a olhar para dentro do coração dele e entendeu que ele era pecador. Pedro entendeu naquele dia que ele era um homem mau, que precisava da misericórdia, que precisava da bondade, que precisava da graça de Deus. E ele se prostra aos pés de Jesus. Se Jesus encher o seu barco e você não prostrar, irmão, não tem sentido esse milagre. Se Jesus te prosperar e você não prostrar, não tem sentido esse milagre. Ele prostra aos pés e reconhece que é pecador. Não é esforço humano, não é sabedoria humana. Aí o texto vai dizer que o temor, eles começaram a admirar tanto a Jesus, eles começaram a ver algo em Jesus tão poderoso, que isso mexe com eles. E eles puxam o barco para a praia. E acontece o maior milagre, Maurinho. Qual que é o maior milagre descrito nesse texto? Está no último verso, olhe comigo. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Fala comigo, deixou tudo e seguiu. Este é o maior milagre. Eu nomeei 7 milagres dentro desse texto. Primeiro milagre: Deus escolher para subir em barcos, no barco de uma pessoa mais simples. Por isso que Paulo vai escrever: para que nenhuma carne se glorie, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus pega as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Deus pega as coisas desprezíveis, as coisas vãs, que ninguém dá valor. Irmão, você é um escolhido de Jesus? Amém ou não amém? Vocês estão aí, gente? Vocês são escolhidos de Jesus? Então pode ter certeza que você é o mais desprezível de toda a terra. Mas eles não estão pregando aí que eu sou o centro do coração de Jesus? Não é nada, irmão. Você não é nada, eu não sou nada. Eu estou aqui pregando o que está me diferenciando de você, que eu estou com o microfone na mão e estou mais bonitinho. Mas todos nós estamos debaixo da misericórdia e graça de Deus. Não tem ninguém que possa bater no peito aqui e dizer: eu sou melhor que ciclano, eu sou melhor que fulano. Não tem ninguém. Todos nós somos miseráveis, pecadores, precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Deus escolhe as coisas desprezíveis, as que não são, porque lá fora tem alguém que bate no peito: eu sou alguma coisa, eu tenho dinheiro, eu sou aquilo. Aí Deus salva quem não é nada, para confundir a mente de todo mundo. Sabe por que Ele me salvou, Ele te salvou? Porque Ele encontrou no seu coração nenhuma vaidade desse mundo. Ele encontrou você. Aleluia. Primeiro milagre: Deus escolheu as coisas simples para manifestar a elas o seu poder. Segundo milagre: Ele usa o barco de Pedro para fazer dele um púlpito de pregação. Ou seja, qual milagre? Jesus sobe na vida de alguém para ensinar outros. Terceiro, muitos peixes. Isso também é um milagre, não podemos descartar. Muitos peixes foi esse grande milagre. 4, Pedro se prostrar diante disso.
Irmão, se Jesus não curar você, mas você se prostrar, você já recebeu o milagre. Quinto milagre, Pedro reconhecer que é pecador. Pedro não só se prostra com uma atitude assim, que mexeu com o emocional dele, mas ele teve o entendimento naquele dia que ele era pecador, que ele precisava de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Sexto milagre, o chamado. Jesus fala assim: não temas, a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Sabe por que ele deixou aquela noite de frustração na vida de Pedro? Sabe por que algo aconteceu de frustrante na vida deles? Porque Deus queria gerar um chamado para eles. E eles falaram assim, e Jesus falou assim: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. E quando eles levaram o barco para a praia, eles viviam de quê, irmãos? Eles viviam da pesca. O barco estava cheio ou vazio? O barco estava cheio. Eles arrastam para a praia. O que eles fazem? Larga tudo e segue a Jesus. O maior milagre descrito nesse texto é quando Jesus passa na vida de alguém, ele tem coragem de abrir mão de tudo para seguir a Ele. E a minha pergunta nessa noite é: você tem coragem de abrir mão de tudo na sua vida para seguir a Jesus? E no momento que o barco estiver cheio? Ei, por que Jesus não chamou eles antes? Esperou o barco ficar cheio. Jesus muitas vezes ele testa o nosso coração. O nosso coração está onde? No barco ou nele? O nosso coração está nos peixes que nós recebemos o milagre ou nele? Sabe por que ele encheu o barco? Porque seguir Jesus com o barco vazio era mais fácil. Seguir Jesus quando tudo está difícil é mais fácil. Aí ele resolve o problema e fala assim: agora eu quero ver qual vai ser a deles. Tem gente que é assim, irmãos. Tá tudo difícil, tá buscando. Tá tudo fácil, tá buscando. Tá com problema, tá buscando. O barco tá cheio, tá buscando. O barco tá vazio, também tá buscando. A prosperidade chegou, ele tá buscando. E foi embora a prosperidade, ele tá buscando. Sabe por quê? Independente de qualquer coisa, o coração dele não está nas coisas, e sim em Deus. Paulo vai dizer: eu considero tudo isso como esterco. Ele vai dizer assim: eu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, sou o cara. Mas isso não faz sentido nenhum, porque eu abandonei tudo isso por causa de Cristo. Ei, Jesus faz um convite para nós. Você tem coragem de abrir mão do barco cheio e seguir? Quando tudo está bem, irmãos, é fácil. Quem sabe o seu barco está cheio, mesmo assim Jesus está fazendo um teste comigo, com você. E tem pessoas assim também, que quando tudo está mal, ele está lá. Quando as coisas estão bem, esquece de Deus. É porque mais importante é a minha vida. Quando Pedro, ele deixa tudo e segue a Jesus, ele está falando para Jesus assim: nada na minha vida é mais importante que o Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. A minha pergunta nessa noite é: o seu barco está vazio ou está cheio? Pastor, o meu barco está vazio. Jesus não descarta você não. Ele quer subir no seu barco hoje. Pastor, meu barco está cheio.
Jesus também não te descarta não, Ele está vendo o seu coração. Onde está seu coração? Onde está a sua vida? O maior milagre aqui não foi Jesus ter feito os peixes ir para a rede. O maior milagre aqui é Pedro reconhecer que é pecador, abandonar tudo e seguir a Jesus. Zaqueu abandonou tudo e seguiu a Jesus. Mateus estava na coletoria, coletando impostos, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Irmãos, se Jesus passou na sua vida um dia e você ainda continua dando valor aos barcos, tem algo errado para você. Tem algo errado na sua vida. Porque quando Jesus passa, nada mais tem sentido a não ser Ele. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, pregada. E a minha oração, meu Deus, é que o Senhor possa gerar em nós o que aconteceu na vida de Pedro. Quantos estão atrás de um barco cheio, Senhor? Quantos estão atrás de uma solução para os seus problemas? Quantos estão buscando, Pai, a prosperidade, as bênçãos? Pedro nos ensina com essa atitude aqui, Deus, que quando o Senhor passa nas nossas vidas, nada mais tem sentido a não ser o Senhor. Pai, eu oro nesse dia pedindo ao Senhor, gere, Senhor, arrependimento no nosso coração, diante dos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Gere em nosso coração um coração rendido, prostrado aos seus pés. Pai, trabalha no coração da Tua igreja, para que possamos, ó Deus, ter coragem de abandonar tudo e seguir o Senhor. Eu sei, meu Deus, que o abandonar tudo para nós não é a gente deixar de ir trabalhar, não é a gente deixar de fazer algo que a gente gosta. O abandonar tudo para nós, ó Deus, é ter um coração só em Ti, é viver para Ti, para o louvor, a glória e a honra do Teu nome. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Irmãos, nós temos uma cantina abençoada. Passa lá. Vou falar assim um nome bonito para chamar atenção. Polenta e carne moída. Assim. Vocês já falaram aí, já atrapalharam minha propaganda. Falaram que é angu baiano. Angu baiano, anguzinho molinho com a carne moída por cima, quentinho. Passa lá e abençoa a cantina. Se você não tem dinheiro, pede um homem rico aí da igreja para pagar para você. Pode procurar o pastor, que o pastor te mostra quem é. Amém? Glória a Deus. E logo após a gente ir na cantina, a gente vai entregar a nossa oração no terreno. Não é finalizando, quinta-feira que vem finaliza a nossa oração. Estamos todos os dias orando. A oração será sábado, por causa do encontro de casal, será sábado às 2h da tarde. Ok? Será às 2h da tarde por causa do encontro de casal. Irmãos, tem uma notícia. Tem uma vaga, sobrou uma vaga, uma desistência hoje. Não deixa de ir para o encontro de casal, não. Você que ainda não deu nome, sábado no Espaço Elegância, uma noite especial de jantar abençoadíssima, tá ok? E a vaga é para quem chegar perto de mim primeiro. Se chegar 2, o segundo já está descartado, tá ok? Só tem uma vaga, em nome de Jesus. Domingo não haverá escola bíblica dominical, ok? Está liberada a escola bíblica, o jantar de casais aí o pessoal vai ficar bem à vontade. Então, escola bíblica domingo está liberada. E domingo à noite nós estaremos aqui no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém?
que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor, está encerrado em nome de Jesus.